Bem, galera, essa daqui é a segunda instrução, né? Segunda videoaula, que é para auxiliar aí nos simulados. Eu achei interessante a gente partir de um exemplo, tá? Para falar rapidamente da parte de refrigeradores, que é a máquina térmica. Então, eu já vou direto no exercício. Por exemplo, se você observar aqui, ó, eu tenho um refrigerador, né? E como eu já falei na aula prática, na aula teórica, né? Na aula regular, vamos dizer assim, né? Eu fiz o seguinte: dentro da geladeira eu considero como sendo a minha fonte fria. E o ambiente, a região externa à geladeira é minha fonte quente. Então, esse compressor aqui, ele trabalha da seguinte forma, tá? Alguns materiais a gente consegue em espanhol, tá? Então não repara, fica parecendo não tá errado, né? Tá em espanhol. Bem, então esse compressor, o objetivo dele é fazer com que um fluido, né, um gás, passe por essas serpentinas aqui, ó, tá? E o objetivo desse gás é o quê? Quando ele passa dentro da geladeira, ele passa a uma temperatura baixa. Então ele acaba roubando, né, entre aspas, o calor do interior da geladeira. Então ele vai aquecendo com isso até voltar aqui para o compressor. Tem outras serpentinas aqui de azul. O azul está representando a temperatura mais baixa e o alaranjado, mais avermelhado ali, a temperatura mais alta. Então, quando esse gás passa frio, pensa você encostar em alguma coisa fria, você vai ceder calor para esse objeto. Então, quando o gás passa por essa serpentina dentro da geladeira, ele acaba roubando, entre aspas, né, esse calor de dentro da geladeira. Passa para o compressor, ele altera de novo as grandezas do gás aqui, pressão, né, o volume, e força a passagem do gás novamente. Então, o gás ele é o fluido, né, responsável por fazer essa movimentação de calor do interior para o exterior, né, da nossa geladeira. Tá? Quando o assunto é refrigeradores, a pergunta é sempre eficiência ou eficácia ou como é o caso do exercíciozinho aqui, está perguntando coeficiente de desempenho. Então, queria dizer que perguntar coeficiente de desempenho, eficiência ou eficácia, quando o assunto é refrigeradores, dá na mesma, tá? Bem, uma questão interessante é o seguinte: eu tenho um diagrama, tá? E quando esse diagrama, né, de movimentação, de calor e de geração de energia, ele apresenta essa cara, por exemplo, tá entrando calor, tá? Tá entrando calor, perdão, tá entrando trabalho. E qual que é a função desse trabalho? É tirar o calor de onde tem baixa temperatura, que é o interior da minha geladeira, e mandar para fora, mandar para a fonte quente, que é o exterior da minha geladeira, que é o exterior, né? É a cozinha, né? Se a sua geladeira estiver na cozinha, né? Então, eu fiz questão de fazer uma brincadeirazinha e colocar uma tomada ligada aqui no meu diagrama para mostrar que esse equipamento, essa máquina térmica, ela não está, entre aspas, né, trabalhando para você. Né? Ela não está gerando trabalho para você, como eu vou mostrar nos motores. Tá? Ela está, na verdade, consumindo energia elétrica. Você tem que ligar ela na rede elétrica. Então, vai entrar energia elétrica aqui. Tá? E essa energia elétrica acionará esse compressor para esse compressor realizar esse papel de retirar calor de uma fonte de baixa temperatura, que é dentro da geladeira, e mandar para fora. Tá? Tem umas questões que eu adoro perguntar, né? Nossa, num verão exagerado, né, temperatura altíssima, se eu deixar a porta da geladeira aberta, vai funcionar? Vai servir de ar-condicionado? Bem, não vai, porque eu preciso dessa diferença de temperatura, diferença de fontes para ter essa movimentação. Bem, esses valores aqui eu tirei do exercício, tá? Então vamos ao exercício, né? Um refrigerador ideal realiza 150 joules de trabalho, né, para conseguir remover. Então, veja bem, eu tenho que tirar da rede elétrica 150 joules com o intuito de remover da fonte fria 560 joules, tá? Da forma de calor, né? Eu retiro esses 560 joules na forma de calor do compartimento frio, que é o interior da geladeira.
Tá ok? Aí na letra A eu pergunto qual que é o coeficiente de rendimento, né? E qual é a quantidade, e na letra B, qual é a quantidade de energia em forma de calor liberada para a fonte, para a cozinha, o ambiente, né? O lado externo aí, por ciclo. Tá? Um ciclo significa o gás sair do compressor, tá ok? Passar dentro da geladeira, retirar esse calor e eliminar ele aqui, tá ok? Então isso aqui é o nosso probleminha, digamos assim, né? Bem, então vamos ao coeficiente. Bem, o coeficiente ele é calculado da seguinte forma: você vai encontrá-lo representado às vezes pela letra K, tá? Ou até mesmo o Ezinho de eficiência, tá? E basicamente o importante é você memorizar os nomes, né? Desempenho, coeficiente de desempenho, eficácia, eficiência, né? Então qualquer um que eu utilizar aqui, ele é a relação da quantidade de calor que é retirado de dentro da geladeira, tá? Dividido pelo trabalho, certo? Vamos aos cálculos aqui, né? Então o meu coeficiente, tá? Entre a teoria que eu vou escrevendo, vai ser o calor que foi retirado, foi de 560, tá? Joules de energia foi retirado. Mas para que isso acontecesse, foi necessário gastar, né, realizar um trabalho de 150, tá? Resolvendo isso aqui, vai dar, né, simplifica aqui, tá? Vai dar 3 alguma coisa, 3,73 vai ser o valor do nosso coeficiente, beleza? Esse é o valor do nosso coeficiente. Então, o nosso coeficiente, né, ele consiste em 3, esse é o valor dele, 3,73, ok? Joules, beleza? Então tá aí. Outra coisa que ele pergunta, tá? É sobre qual é a quantidade de calor em forma de quantidade de energia, perdão, em forma de calor liberada para a cozinha por ciclo. Então ele gasta 150 joules para conseguir remover 560 joules, tá ok? Bem, agora eu preciso de uma outra formulazinha aqui, tá? Que fala sobre, tem várias, né? Eu já tenho calor. O calor, na verdade, ele é o quê? Ele é a diferença entre as formas de calor, né? Então, o trabalho aqui vai ser a fonte... eu já sei o trabalho, né? Perdão. Então, o trabalho é 150, né? Eu quero saber justamente quanto que está sendo mandado para a fonte quente, né? Que é o meu ambiente, menos os meus 560, que é o que eu consegui remover daqui, ó, do interior da minha geladeira, tá certo? As custas de 150 da CEMIG, né? Eu consegui remover 560 de lá e estou querendo descobrir, né, quanto que eu mandei para fora, né? Então vai ficar aqui 150, passa as carinhas para cá, vai somar 560. Então quer dizer que o meu calor, né, liberado por parte externa vai ser 710 joules. Então tá aí o meu calor liberado. Tranquilos? Tá aqui meu calor liberado. Basicamente é sobre isso, né, que a parte de refrigeradores tem a dizer. Então esse meu calor aqui foi 710 joules. Eu estou conseguindo mandar muita gente para fora, né? Estou conseguindo tirar muito calor lá de dentro, né? Que essa aqui é a minha fonte fria, e mandar lá para fora. Então eu estou percorrendo esse ciclo aqui, ó. Quem vai vir para cá? 710 joules, ok? Então esse aqui foi o meu coeficiente de desempenho, eficácia ou eficiência, beleza? A segunda parte, vamos dizer assim, né, a parte que fala de motores, aí eu tenho várias formas de explicar, através de um motor a combustão, um carro, como eu falei na aula teórica, na aula semanal.
E tem como eu pensar numa lareira como essa daqui, numa caldeira como essa daqui, por exemplo, sendo aquecida, aquecendo, gerando, né? Eu tenho minha fonte quente aqui, que é o carvão aqui, o que for, tá? E ele está aquecendo o vapor, esse vapor está saindo aqui com uma energia cinética absurda, né? Uma energia cinética absurda aqui, né? Vou colocar aqui uma quantidade de energia cinética, lembrando aí, né? Cinética. E essa energia cinética, tá? Ela vai o quê? Obrigar esse pistão aqui, ó, movimentar. E ele movimentando, ele vai acabar girando essa engrenagem aqui, essa roda que por sua vez vai acabar movimentando esse botozinho aqui, ó, tá? Ou o gerador, né, de energia. Vocês vão estudar lá no terceiro ano, na parte de elétrica, gerador, tá certo? É um gerador, ou por enquanto podemos pensar nele como um motor, tá? Beleza, basicamente a minha fonte quente é essa daqui, claramente essa daqui. Quem representa a minha fonte fria? Bem, a partir do momento que eu começo a movimentar esse pistão, eu estou perdendo energia aqui para essa superfície, esse contato. Ao tentar girar isso aqui, eu tenho um certo atrito, eu tenho uma perda de energia aqui. Nessa correia também, tá? Então aqui, né, já representaria essas perdas de energia aqui, ó, representaria minha fonte fria. Eu estou explicando para onde está indo, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu estou explicando para onde que está sendo drenada, para onde que está indo essa minha energia, tá? Mas a princípio eu estou conseguindo converter minha energia cinética em movimentar esse pistão aqui. Beleza? A forma de representar isso é o quê? Como esse vapor aqui está trabalhando para mim, está gerando, movimentando o meu gerador ou movimentando o meu motor, né? Literalmente, esse sistema está trabalhando para mim, tá? Opa! Está trabalhando para mim. Então vamos lá. Como que eu represento essa máquina térmica aqui, ó? Observe aqui, ó, né? Essa máquina térmica. Eu represento ela da seguinte maneira, tá? Ela tem uma fonte quente que é representada por esse comburente aqui, né? Por essa combustão aqui. E a fonte quente é representada por ela e a fonte fria, onde eu estou perdendo aqui. Eu estou retirando 5.000 joules da fonte quente, tá? E estou conseguindo realizar um trabalho de 1.000 joules. Então estou eliminando, jogando fora aqui 4.000 joules. Beleza? Estou eliminando tudo isso, hein? Eu tenho como precisar a temperatura também, né? Aqui eu estou colocando a temperatura aqui, só um valor hipotético, tá, gente? Eu estou colocando a temperatura da fonte quente aqui como sendo 375 Kelvin, que eu nunca trabalho com outra escala que não seja Kelvin. E a fonte fria eu estou falando que são 300 Kelvin. Então eu tenho como calcular o rendimento aqui de várias maneiras. Uma delas é com base no trabalho, no calor, nas energias, e que outra com base na temperatura. Vamos calcular as duas só para a gente ter uma noção, né? Qual seria o rendimento aqui? Bem, o rendimento ele seria tem várias maneiras de calcular, tá? Uma delas seria o trabalho, perdão, né? Que é o que eu consigo utilizar, a energia útil. Isso aqui também é chamado como energia útil, tá? Energia útil, tá? O trabalho, tá? Dividido pela quantidade de energia que eu tenho aqui, ó, disponível, tá? Isso aqui é o meu rendimento vezes 100, né? Aí eu vou achar a resposta em porcentagem, tá? Então o meu rendimento aqui ele daria 1.000 dividido pela minha fonte quente, 5.000, ou seja, vezes 100. Então, o meu rendimento aqui, ele seria 1/5, 0,2, né, vezes 100, ou seja, 20% de rendimento, 20% de rendimento, perdão, 20% de rendimento. Eu coloquei N, né? Às vezes você vai encontrar em um livro ou outro N, às vezes você vai encontrar R,
tá? Nem sei porque que eu fiz N. Geralmente eu faço, é tanta fórmula que geralmente eu faço até com R. Então tá aqui. Ah, tem outra maneira de resolver isso? Tem, cara. Tem outra maneira sim. Talvez na hora que você estiver estudando, você vai achar outras fórmulas aí. Por quê? Porque até mesmo no exercício anterior, eu cheguei a mostrar que trabalho é a diferença entre um e outro, né? Se eu peguei 5.000 menos 4.000, é o que eu aproveitei. Eu consegui gerar, né? Foi uma geração de 5.000, mas eu joguei fora aqui, né? Eu recebi, eu consumi, enfim, 4.000. Então a diferença aqui é o que eu consegui utilizar. Por isso que eu chamo de energia útil. Então eu já falei que a diferença entre elas é trabalho. Então se você for misturar isso aqui com essa formulazinha aqui, você vai chegar numa outra relação. Uma outra coisa que vai ser útil para vocês aí na hora de calcular rendimento, tá? É o seguinte, tem uma relação aí que envolve temperatura. Então vamos fazer o negócio direito aqui, né? Então o meu rendimento tá aqui. Se eu pegar lá, vou dar o pulinho do gato aqui para não ficar cansativo. No lugar de trabalho eu vou colocar Q1 menos Q2. Só que eu vou dividir isso aqui pelo Q1, como eu tinha feito antes, tá? Aí agora vem um pulo do gato para não ficar muito cansativo. Eu vou dar o pulo do gato aqui, que isso aqui dá para poder simplificar, só para você saber de onde que saíram essas fórmulas. 1 menos Q2 sobre Q1. Aí uma coisa que a gente não precisa ir muito longe, tá? Para entender, é que eu estou falando de uma relação entre as fontes, né? E nada mais aceitável aqui, né? Lógico, né? Que compararmos a quantidade de calor aqui da fonte fria, ela é proporcional à temperatura, né? Da temperatura que está lá. Ou seja, a fonte fria vai ter uma temperatura menor, é isso que eu quero dizer. E a fonte quente tem uma temperatura proporcional a ela. Se a fonte é muito quente, maior vai ser a temperatura dela. Então, é possível, tá, achar uma relação semelhante usando temperatura, tá? Usando temperatura. Ih, começou a ficar muita fórmula, né? Tem algumas fórmulas que não tem jeito mesmo, tem que memorizar, tá? Então, esse aqui é o rendimento. Se você calcular isso aqui para mim, tá? Você vai achar o quê? Bem, então faça aí. Você vai fazer o seguinte, vai ficar 1 menos. Vai pegar a temperatura da fonte, tá aqui, da fonte fria, 300, tá? Vai dividir pela fonte quente, 375. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, galera, vai dar, essa divisão, né? Isso aqui vai dar 0,8. Consequentemente, o rendimento vai ser 0,2, que é o mesmo que 20%. Então, tem duas maneiras de descobrir o rendimento, tá? O rendimento tem como você calcular, né? Trabalho dividido pela fonte quente, tá certo? Teria essa fórmulazinha aqui, eu passei por ela só para te mostrar que para não ficar estranho quando eu fizesse isso aqui, né? Mas de onde você tirou essa fórmula? Bem, eu tirei daqui, ó, tá? No lugar de trabalho eu coloquei Q1 menos Q2, cheguei nessa relação e falei com vocês que o calor é proporcional à temperatura que lá está, né? Então, se eu tenho aqui uma fonte fria, menor temperatura, fonte quente maior. São proporcionais. Eu consegui trocar e jogar na fórmula, em vez de colocar a relação entre o calor, eu coloquei a relação entre a temperatura e cheguei numa fórmulazinha que me dá o rendimento com base na temperatura. Beleza? Bem, espero que isso aqui não tenha ficado muito complicado ou cansativo, alguma coisa assim, mas você sabe que não encerra aqui, sabe que pode contar comigo, né, em outros canais, vamos dizer assim, né, na aula, né, e em box, beleza? Um abração para todos, até a próxima.